Olá, bem-vindo ao programa da Acreditária aqui na Connect TV. Não esqueça, toda terça-feira a gente sempre traz um convidado especial, um convidado que a gente escolhe a dedo, para passar mensagens de otimismo para você, para encorajar você a ser um empreendedor de sucesso, para mostrar que é possível. Hoje eu tenho aqui um convidado que para mim é uma honra trazê-lo, o meu amigo Guilherme Devidé. Ele vai falar um pouquinho dele. Acho que vocês devem lembrar desse Devidé aí, porque eu já entrevistei o Ismael, que é o pai dele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processo comercial, um pouquinho mais sobre o processo de venda, porque o cara é fera, Bem-vindo aqui, Guilherme. Obrigado, Ronaldo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como você falou, meu nome é Guilherme Devidé. Tenho 34 anos, hoje tenho 3 filhos. Novo demais, Guilherme. É novo e comecei cedo, né? Já tô com 3 filhos já, né? Inclusive, aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para eles, Davi, Samuel, Isaac. Beijo, papai ama vocês e amor, também te amo. Isso, agora você vai forçar a falar, amor, eu também te amo. Ô, Guilherme, só uma perguntinha. Quem ficou careca primeiro, você ou seu pai? Ele ficou ralinho, mas o meu, quando veio a geada, foi de uma vez. A geada veio rápida, não deu pra segurar. Eu fiquei careca aí acho que com 19 anos. Isso é novo, né? 34 anos. 34 anos, já passei da casa dos 30, já começo a ficar um pouco preocupado, chegando nos 40. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, devem imaginar, ele é muito novo. Conta um pouquinho desses 34 anos, fala um pouquinho da sua experiência, as empresas que você já trabalhou, para o pessoal saber o que significa esses 34. Legal. Então, sou formado em gestão comercial, comecei muito novo, eu sou um entusiasta e um apaixonado por vendas. Eu sou apaixonado por vendas. É fácil vender? É fácil se você tem aquele brilho aqui dentro de si, que você... Porque eu descobri a venda muito cedo. É até legal compartilhar essa história, que até meu finado meu tio Wilson, irmão do meu pai, ele dava muito risada quando eu contava essa história, né? Uhum. Eu estudava nessa ocasião eu morava em Santos, né? Litoral de São Paulo. E a gente, como que a gente se torna vendedor? Quando a gente observa e entende que existe uma demanda. Uhum. E dentro da escolinha onde eu estudava, que nem existe mais o colégio hoje, chamava Poerimundi, em Santos, e eu observei que existia uma demanda que não era suprida pela cantina da escola. Você acredita? Acredito. E aí eu olhei e falei, poxa, eu vejo que tem muita fila, que o atendimento é lento e que existe oportunidade. Porque todas as crianças que eu perguntava, só para você ver, não tinha nem enquete, eu fui fazendo enquete. Eu perguntava quantos traziam lanche da escola, de casa, e quantos recebiam dinheiro dos pais para comprar o lanche. Caramba! E naquela ocasião, a pesquisa que eu fiz, a enquete, tipo assim, 90% dos alunos recebia dinheiro. Eu falei, pô, e a oportunidade? A cantina não está abraçando, eu vou começar a dar a volta nessa situação. Aí já queria comprar o carro do pai. Aí o que eu fiz? Escuta essa, eu fui lá, meu avô me dava uma mesadinha, um dinheirinho, um troquinho, aí eu comecei a comprar lanche, algumas coisas, salgadinho que eu levava, e também comecei a vender meu próprio lanche para as crianças na escola. E deu certo, e deu muito certo, porque aí do lanche eu fui pro gibi e as coisas foram rolando. E eu lembro que foi bem naquela época que o Collor deu aquela crise que trancou o dinheiro. E eu lembro numa conversa, né? Imagina, todos os pais de família, da noite pro dia. A vantagem é que você não tinha dinheiro no banco. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Aí meu pai, eu lembro que sentou com a gente, né? Colocou eu e a minha irmã, porque a minha irmã mais velha, a minha mais nova não era nascida, colocou eu e a minha irmã mais velha, Poliana, na cama, explicou, olha, a gente vai ter que segurar uns dias até o governo regularizar a situação, porque o dinheiro ficou preso no banco. Aí eis que aparece a solução. Eu falei, eu acho que eu tenho. Na hora que eu levantei o colchão, o dinheiro estava lá. E ele nem sabia? E nem sabia. E aí que surgiu, até eu brinco que o meu tio dá uma risada, porque a história é essa. Aí depois que eu descobri isso, eu nunca mais consegui me desvencilhar dessa adrenalina, dessa sensação que é vender.
Olha, Guilherme, você já viu que você também podia ser um belo economista, porque guardar dinheiro debaixo do colchão não é para qualquer um. E imagina, né, a cara dos meus pais, na hora que levantou o colchão, esse menino tá roubando, não é possível, né? Esse tanto de cruzeiro esparramado aqui. E foi uma história assim, que é aí que me originou como um homem de vender, como uma pessoa que gostava de vender, de fazer negócio, né? E aí depois, anos depois, já um pouco mais velho, aí depois passou isso, foi a primeira experiência, eu era bem novinho. Aí depois, posteriormente, nessa época eu tinha 7 anos, aí depois, lá em meados de 1997, 98, eu descobri, através da minha prima, que existia um sistema novo de entregar bebida coco gelado para os clientes, né? Sim. E existia um amigo dela que tinha uma empresa na época que chamava Coco Express, que você colocava o coco num carrinho, existia uma serpentina que tinha gelo em volta e a bebida já descia gelada instantaneamente. Aí eu falei, cara, que é isso? Isso é coisa de outro mundo, né? Aí eu fui lá e me ofereci, falei, cara, eu quero trabalhar para você. Eu quero trabalhar para você, eu quero vender coco. E aí foi a experiência que comecei a vender coco na praia. E aí... E é um momento difícil de venda. Eu reconheço que na praia não é fácil vender. Não é fácil vender porque existe muitas pessoas, quando eu conto a minha história, elas me perguntam sobre questão, mas você vendia, eu aposto que você vendia a qualquer preço, você vendia barato. Muito pelo contrário, aí que vem a parte de agregar valor, né? Quando você agrega valor, quando você explica para o teu cliente, para o teu consumidor, qual é o contexto por trás de tudo aquilo que ele está oferecendo. Sim. E foi isso na época que eu aprendi também, foi muito bacana. Eu não lembro o ano, mas eu ia muito, por conta de alguns trabalhos que eu fazia na época da faculdade, eu tinha que ir lá para Taubaté e aí passava em Campos do Jordão. E aí eu pegava aquele pássaro marrom, que aí passava em Caçapava, era um ônibus... Aquele pinga-pinga, né? Aquele pinga-pinga. Que vai parando em tudo quanto é lugar. E às vezes eu ficava o dia inteiro sem comer, até hoje de vez em quando esses vícios. Ficava o dia inteiro sem comer e voltava com aquela fome. De noite é terrível, né? Aí entrava no ônibus e ficava, que fome, que fome. E aí quando chegava ali perto de Campos do Jordão, entrava sempre um vendedor. E aí o cara, clube social. Eu nunca tinha comido clube social, foi a primeira vez que eu comi o clube social. Aí nunca mais deixei de comer clube social. E toda vez que eu vou comer, eu lembro do vendedor. Do vendedor. Do vendedor. Porque o vendedor, ele tem a capacidade de marcar a vida das pessoas, seja de forma positiva ou negativa. Tanto que eu brinco quando a gente fala, a gente passa pelo Brasil aí fazendo as nossas palestras e conversando com as pessoas, que se você quer ter um case daquilo que você não pode fazer como vendedor, você vai num shopping center, porque você vê os exemplos positivos e os negativos. Às vezes o vendedor atrás do balcão, escondido, não querendo atender, evitando, aí você entra, pode pegar lá. Então, assim, desde a pessoa que vai até a porta, leva a sacola, te entrega na saída. Verdade. Então, existe. Então, assim, a gente aprende. Você entende que um dos segredos para a venda é o fator humano. O fator humano, ele é necessário para que a venda aconteça. Por exemplo, o vendedor do Clube Social, para mim, se não fosse ele, eu jamais ia... Eu não me vejo colocando uma moedinha numa maquininha para pegar isso, entendeu? Então, não é... Quando a gente fala um pouco sobre a neurociência de venda, focada na venda, a gente sabe que dentro dos pilares que constituem uma decisão de uma negociação, um dos pilares primordiais é essa empatia. E eu chamo isso de conexão. Quando o vendedor entra na mesma frequência que o cliente. Entendi. Então, quando você entra na mesma frequência, é como você pegasse um cabo de rede de internet, você conectasse o seu coração ao coração do cliente. A partir daquele momento, qualquer fator externo que venha tentar atrapalhar a negociação, ele não consegue, porque a frequência já tá na mesma. Entendi. Então você já está conectado. Então, relacionamento, o fato de você tratar a pessoa bem, a questão do rapport, a questão de você entender a necessidade, principalmente ouvir, faz total diferença. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala de shopping, você tem várias lojas. Talvez
a loja que tinha o melhor preço foi o pior atendimento. Só que você acabou comprando foi a que tinha o preço, o pior preço, o preço mais caro. Sim. Só que você decidiu não pelo fator financeiro, você decidiu pelo nível de atendimento. Os povos incas deixou algumas mensagens, que depois saiu o livro As 9 Profecias Celestinas, depois a 10ª, a 11ª, a 12ª, e eles falavam que a primeira meta era o sincronismo, que a gente tem que ter esse sincronismo, que hoje a gente batizou como empatia, tem tudo a ver. Isso é importante para vendas, então? Não, extremamente importante. Eu hoje, tendo a oportunidade de trabalhar as equipes, né? Hoje eu tenho uma equipe de vendedores, representantes externos, e eu sempre procuro, num dos pilares principais, é você criar essa sincronia, você criar essa conexão, porque a partir do momento que você for fazer uma proposta em que o preço não seja o fator decisivo de uma compra, mas que seja o fato dele saber que o teu atendimento paga qualquer tipo de diferença. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, não tinha muitas opções, né? E aí eu fiquei... não queria ficar muito tempo desempregado. Eu estava assim, se eu tiver que descarregar caminhão eu vou, se eu tiver que fazer caixa eu vou, se eu tiver que fazer cesta básica eu vou, não tem problema. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero trabalhar. E aí tinha um intervalo na hora do almoço, não sei porque na época que eu cheguei em São Paulo se tinha 2 horas de almoço. E eu nunca fui de almoçar 2 horas, eu trabalhava na saúde, que a gente só tinha meia hora para almoçar, então imagina, eu tinha 1h30 livre. E aí eu bati num consórcio Remasa, eu não esqueço disso, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, consórcio Remasa, o cara falou assim, meu amigo, você pegar o telefone e tentar vender. Cara, eu ganhei tanto dinheiro vendendo, mas é porque eu tinha que ser rápido. E aí eu tentava no máximo descobrir o que a pessoa queria e já tentava ser objetivo. A objetividade ajuda na venda? Ajuda, porque o que acontece? Hoje nós vivemos numa era do que é instantâneo. Vou até passar um código, que eu digo de código são os insights. Hoje o dinheiro flui aonde está a atenção das pessoas. Entendi. E quanto mais preciso você quanto mais rápido você e você prender atenção, aí você consegue transformar isso em negócio e em resultado. Então, por que hoje a gente vive o ápice das redes sociais? Nós temos uma plataforma digital que é o TikTok, que são vídeos curtos, e aí o Instagram acabou copiando esse logaritmo, criando aqueles Reels que são vídeos curtos. Por quê? Porque o nível da atenção das pessoas é instantâneo, é rápido. Entendi. As pessoas me perguntaram uma vez, por que o WhatsApp criou um botão de 1.5 para aumentar a velocidade? Sabe por quê? Porque as pessoas cada vez estão mais instantâneas. Então, a decisão e a objetividade faz parte do negócio. Uma coisa para mim que eu acho que é importante falar, todo mundo, e eu presenciei isso, se você for, por exemplo, no Dia do Trabalhador, em qualquer estádio de futebol que tem lá, você vai encontrar um carrinho de sorvete, né? E às vezes tem várias marcas de sorvete e tem um que vende mais que o outro. Quando você tem muitas coisas, isso ajuda a vender ou atrapalha? Muitas marcas iguais. Então, muitas parecidas. Então, muitas marcas iguais, ela provoca um efeito colateral, que é o efeito da pessoa se sobressair. Entendi. Porque o que acontece? Dentro de um cenário onde a oferta é igual do mesmo produto, o que acontece? Quem obtém um atendimento diferenciado é que se destaca. Sim. E por isso que é legal isso, porque você observa, aí tem a pessoa um pouco apática, aí, por exemplo, tem o vendedor que ele é um pouco mais ousado, que ele tenta criar uma conexão familiar, por exemplo, pô, doutor, você vai deixar seu filho sem o sorvete? Pensa como que ele vai dormir, como que ele vai se sentir. Isso te coloca no estado em que provoca os gatilhos mentais, né?
Entendeu? Aí provocando um gatilho mental dentro do coração do pai, ele fala assim, poxa, mas eu não quero que meu filho hoje durma com uma sensação de que eu não fui suficiente para entregar uma demanda que ele me solicitou, né? Mas assim, esse é um dos cenários. Mas o lado negativo é o que acontece. Num mercado onde todos são iguais, o que se sobressai são as inovações. Que deve ser o efeito da Oktoberfest. Exatamente. Que lá de Blumenau, que você vê chopp para tudo quanto é lado, todo mundo está indo com o mesmo objetivo, né? E como é engraçada as maneiras que eles adotam para abordar o cliente de maneiras diferentes e o quanto algumas chamam a atenção, né? Exatamente, porque o que acontece? Se você observar mesmo na Oktoberfest, nós sabemos que é um festival, um lugar onde todos estão para provar um tipo de bebida, que é a cerveja. Só que no evoluir dos anos da Oktoberfest, aí teve o chopp de vinho, o chopp de chocolate, o chopp de cidra. Então o que acontece? As derivações foram obrigatórias para que o evento não fosse o mesmo evento para sempre. E isso, o mundo, ele nos força a caminhar em direção às inovações. Por isso que acontece. Por isso que, às vezes, a gente experimenta um sabor de um chocolate e, de repente, quando você vai buscar, já tem uma derivação. Porque o que acontece? A gente chama de upsell. Porque hoje, uma marca ela não quer que você consuma somente um tipo de produto. Ela quer que, quando você entre no cesto do carrinho, você compre o produto A, C, D e etc. Porque ela quer que você te tirar de outras opções e trazer para que você compre somente com ela. E você sabe, Guilherme, que uma vez eu conversando com um rapaz na Oktoberfest e eu perguntei para ele, né? Eu fui atrás de uma garrafa de água e achei até o lugar para vender a água, mas não tinha mais água, já tinha acabado. Ele falou, cara, a água aqui é ouro. Imagina, porque ele entendeu que a demanda, né? Quem toma bebida alcoólica, com certeza, consequentemente, vai tomar água. Vai tomar, porque você está jogando álcool fora, né? Para se retratar. A água tá, é verdade. Que legal. E me conta, as empresas que você já trabalhou. Então, eu tenho... Se puder, hoje esse ano, agora eu completei 10 anos de gestão como gestor comercial, como gerente, enfim. Mas eu já passei por empresas... como Magazine Luiza, eu passei por empresas, uma das minhas passagens foi na Hyundai, foi na Kia, eu trabalhei numa importadora muito importante no Brasil que se chama Hayamax, que é importadora oficial da Sony e da Philips. Que legal. Né? E nessa época eu tive 42 vendedores, e aí uma das minhas últimas passagens, porque dentro dessa grande jornada, essas empresas que eu fiquei mais tempo, a minha última passagem foi na Citroën, onde eu consegui um dos meus, eu digo assim, que são dos meus triunfos, um dos meus orgulhos que eu carrego comigo, que foi a minha concessionária no interior do Paraná, lá em Ponta Grossa, um lugar frio, do lado de Curitiba, ser a loja número 1 do Brasil. Que legal. E Guilherme, nessa trajetória do coco ao carro, o que é mais fácil vender, o carro ou o coco? Olha, para falar para você, como o pessoal diz, né? O vendedor nato, ele vende até a mãe, né? Vende pedra, vende até a mãe. Eu não vejo dificuldade, na verdade eu só vejo diferença de aplicação. Né? Porque, por exemplo, um coco é um produto, como se fosse um commodity, é algo instantâneo. E quando você vai para vender um carro, existe todo um contexto, existe um encantamento, uma história por trás daquilo. Por que ele está comprando? Qual é o nível daquela aquisição? Então, de acordo com o nível da aquisição, o nível de encantamento que eu tenho que colocar e impostar nesse resultado, né? Entendi. Por exemplo, um cliente que comprava um carro comigo, ele era acompanhado com champanhe, a gente entregava um buquê de flores, fazia um momento ser mágico. Entendi. Você falou uma vez numa palestra que eu assisti, aliás, uma palestra maravilhosa, que a Focus comercializa. Poderia levar mais vezes lá, a Transdução Amor, aquela que a gente fala do momento do cliente lá, me lembra aquela palavra mágica que você falou. Experiência? Experiência do cliente. Isso. Eu já sabia, eu estava querendo fazer você falar. Então. A experiência do cliente, que hoje ficou moda, virou moda, né? Mas eu vejo que a Magazine Luiza fala, muitas empresas falam,
Como é trabalhar isso? Eu digo assim, hoje é a chave do sucesso para qualquer tipo de empresa que vende negócios ou presta serviço, a experiência. As pessoas, elas vão embora por causa de atitudes, mas elas ficam por causa de experiências. Então, você entender que aquele momento é um momento único, em que eu posso replicá-lo de acordo com o meu nível de postura e a qualidade da experiência que eu ofereço, esse é a cerejinha do bolo. Então, isso que todas as empresas estão buscando. Como você falou, Magazine Luiza, entre várias outras empresas que entenderam que esse é o fundamento. Eu posso investir dinheiro em marketing? Eu posso. Mas o mais importante, além do marketing, eu preparar os meus colaboradores para oferecer experiências ímpares, assim como uma Disney faz, assim como outros lugares fazem, que faz a pessoa ter o quê? A recorrência. Que Sim. isso é a chave, isso que faz a rodinha girar. Eu tenho uma experiência, essa experiência se torna positiva, eu gero recorrência e o ciclo se torna um ciclo infinito, onde a pessoa sempre vai passar por ali, porque a experiência anterior que ela teve marcou a vida dela para sempre. É verdade, é verdade. Você sabe que eu já deixei de trabalhar com banco por uma ligação inconveniente, não por cobrança, nada, porque eu acho que quando a gente está no trabalho, você tem que estar concentrado no trabalho, né? E quando o banco começa a te ligar no momento que você está trabalhando, de alguma forma ele está quebrando a sua concentração, está dificultando. E às vezes o banco te liga para te vender um consórcio, te vender um produto e você, na hora que é boa para o gerente, mas que é péssima para o cliente. Assim como eu já fui trabalhar com banco exatamente pelo contrário, porque o cara tinha exatamente tudo que eu precisava na hora que eu precisava, mas não me incomodava. Eu só sabia que tinha. Esse seria um jeito fácil de explicar a experiência do cliente? Exatamente, porque o que acontece? A experiência, nunca é uma linha reta para todas as pessoas. Porque você entendendo por que hoje a gente trabalha, quando a gente fala do digital, só puxando um pouco disso para a gente entender essa questão de experiência, por que hoje o digital ele é uma plataforma de conversão em massa? Porque ele existe um logaritmo que estuda o comportamento das pessoas, que é o Pixel. O Pixel analisa o teu comportamento, a hora que você para, quantos minutos você fica em determinado conteúdo, ele te entrega o conteúdo de acordo com aquilo que você já consome. Eu acesso o meu Instagram todos os dias às 8 horas da manhã. Eu gosto de ver pratos culinários. O Pixel ele faz uma leitura e converte isso em massa e te entrega somente aquilo que você quer. Uma inteligência Não sei se você observou já. artificial, Pesquisei sobre um pneu de carro, pesquisei. Aí de repente você fecha. Quando você abre o celular, começa a aparecer várias propagandas do pneu, porque ele só te entrega aquilo que realmente é que você quer. E assim funciona na experiência pessoal, né, no atendimento. Você analisa, poxa, o Ronaldo é uma pessoa que tem um comportamento, ele não gosta de ser incomodado durante o dia, mas ele precisa perceber que eu estou aqui. Então, de que forma que ele vai perceber que eu estou aqui? De forma sutil. É no acompanhamento. Olha, Ronaldo, tem um rendimento aqui, vou te mandar uma mensagem, tem um rendimento aqui que está gerando esse mês 2%. Caso você tenha interesse, me ligue, ok? E essa é a percepção. Você falou tudo. Hoje em dia nós temos o WhatsApp, nós temos vários meios de comunicação. E algumas pessoas ainda não acordaram para isso. Ela prefere te ligar. E às vezes é mais difícil você atender uma ligação, principalmente para a gente que está trabalhando em diversos lugares, do que responder uma mensagem, né? Então, eu acho que aqui... vamos aproveitar para deixar o alerta aí pro povão aí. Olha, use os meios eletrônicos, até, sabe, se for até para marcar a reunião. Olha, eu preciso falar com você, eu posso te ligar a tal hora, porque isso vai facilitar a vida, a experiência do cliente vai ser boa. A pandemia ela acelerou muito isso quando a gente fala dessa questão da inclusão digital. Nós tínhamos por exemplo, duas plataformas aí, que era o Google Meet, o próprio Zoom. Eles tinham uma quantidade de users antes da pandemia que era muito baixa, de pessoas que faziam as reuniões digitais, os encontros, né, os webinars, etc. Depois da pandemia, essa aceleração digital provocou nas pessoas uma mudança de comportamento, e que hoje
nós se vemos em frente a uma situação que quem não se adapta, quem não se inclui a esse movimento, acaba ficando fora do game, no sentido de que é rápido, é um clique. Um fechamento de um pedido de uma pizza é através de um clique no iFood. Então hoje a gente está acordando, respondendo um funcionário pelo WhatsApp e terminando o dia pedindo uma pizza pelo iFood. Então as coisas são muito rápidas. Ou seja, a gente vê mais a cara do celular do que a nossa mesma, né? Mas assim, gosto muito da tecnologia, tenho formação em marketing digital também, mas vai aí um código também para quem está nos assistindo, que a pandemia, através desses efeitos colaterais, ela também trouxe algo de volta, que era a necessidade das relações humanas pessoais. As pessoas ficaram dentro de casa. Então tem muita gente que hoje existe uma demanda de mercado das pessoas que querem se olhar no olho, querem fazer negócio olhando no olho, querem ter o contato e querem sentir que realmente elas são importantes. E isso é algo importante dizer, por mais que a gente tenha 1 milhão de ferramentas que servem para qualquer coisa, desde medir a sua pressão, desde saber qual tipo de remédio que você precisa tomar hoje, mas a relação humana de toque, de olhar no olho, poxa, confiança não se gera através de uma tela, de um celular. Confiança se constrói dia após dia, é no relacionamento, é no tete a tete, é no ajuste aqui, no cá, lá. E eu posso dizer para vocês que isso a gente chama de orgânico. As relações são orgânicas e as ferramentas digitais elas vão auxiliar, mas nunca vão substituir isso. Meu celular tá todo trincado, que caiu, tava caminhando, resolveram me ligar, fui atender, estava chovendo, escorregou e caiu, quebrou. Eu fui ver o preço do vidro do celular, R$ 1.800. Falei, meu Jesus Cristo, é quase o preço de outro celular. Não sei se eu vou arrumar, talvez não. Mas aqui fica uma dica. Imagina que tem uma lojinha que queira vender para mim um vidro do celular Samsung Note 10, aquele Lite. Qual deve ser o planejamento para ele chegar até a minha pessoa? Se ele não assistiu o programa, qual seria esse planejamento? Então, o primeiro planejamento é o seguinte: o Ronaldo ele precisa saber que esse empreendedor, que essa pessoa que tem essa solução existe. Como essa pessoa vai existir? Hoje, nenhum estabelecimento físico existe se não existir um acesso digital até ele. Eu começaria através do Instagram, fazendo algo simples, colocando num perfil comercial, colocando ali algumas ideias, sugestões, mostrando que o atendimento é seguro, que pode ser um atendimento domiciliar, que ele pode ir até a sua casa, fazer um protocolo garantindo que seu aparelho vai ser devolvido, mostrando qual é o tipo, por exemplo, quando a pessoa vê um preço de R$ 1.800, ela fala, pô, mas eu compro um celular novo. Mas por que o Ronaldo gastou R$ 1.800? Então o que está por trás desses R$ 1.800? Ele postar um vídeo de como é feito o conserto, é delicado. Por exemplo, eu já me aventurei a tentar trocar a tela de um celular meu sozinho. Eu acabei queimando a placa do celular inteiro, porque tem que ter uma pulseira eletrostática, tem que ter uma ferramenta especial. Essa ferramenta especial tem um custo, né? O nível de atenção que ele tem que dar para o teu produto, ele tem que parar o universo só para olhar aquilo. Então esse tempo, tudo isso existe um custo. E ele tem que formar para você todo esse custo. Por que é esse preço, né? Dentro da necessidade. Então o primeiro passo é ele criar um perfilzinho dentro do Instagram, né? Porque quando a gente fala de Google, o Google é muito amplo, né? Sim. Mas aí marcar ali dentro do Google Street View ali a casa, o lugar onde ele faz o concerto e marcar ali, sabe? Porque é gratuitamente, você acessa ali, você cadastra através do seu e-mail do Gmail, cadastra ali o estabelecimento para que a pessoa possa ver que realmente existe e comece depois fazer essas ações de merchan, que é chegar até o consumidor. Aí depois envolve um pouco de Face Ads, Instagram Ads, que é uma outra parte, algo mais profundo, mas hoje existe muito conteúdo gratuito no YouTube ensinando o empreendedor a chegar até esse nível de excelência, tá? Guilherme, assim, quando você me fala, já vai me fazendo um monte de perguntas, vai nascendo um monte de perguntas aqui, porque eu estou me colocando no lugar daquele empreendedor do celular que está querendo vender o vidro para mim. Exatamente. Não vou comprar com esse preço, não vou comprar, eu sou mão de vaca. Mas vamos lá. Você chega para mim e fala assim, faz um Instagram, faz não sei o quê.
É caro isso, fazer um anúncio no Instagram? É caro? Como funciona, assim, de uma maneira simples? É lógico, não, para uma pessoa que está começando agora. Não é caro, tá? Não é caro, você tem duas opções. Existem algumas agências que já têm a plataforma pronta, que é o gerenciador de negócio do Facebook, que você controla tanto os anúncios que são expostos no Facebook quanto no Instagram, porque é uma ferramenta, a gente sabe que é uma plataforma só. Então, assim, se você tiver uma insegurança, existem muitos profissionais que são chamados profissionais do tráfego pago. O que é o tráfego pago? É profissionais que levam esse consumidor até a tua loja. Sim. Seria mais basicamente um panfleteiro físico que está na rua panfletando para levar para tua loja, só que ele vai usar o quê? As ferramentas do Google, do Facebook e do Instagram, levar esse tráfego de pessoas chaves destinado ao teu Instagram, tua loja ou teu estabelecimento, para que eles possam gerar o lead e você ter esse público a favor para que você possa converter em negócio. Então, dicas assim simples. Se você tem insegurança, contrate, procure um profissional de tráfego pago. Se você é como eu, que gosta mesmo de colocar a mão na massa, existem alguns cursos de marketing digital, que inclusive eu vou deixar aqui depois na descrição, para que vocês possam acompanhar, que ensinam passo a passo como montar a sua loja virtual do zero e gerar esse tráfego pago do seu bolso mesmo, de investimento próprio, e levar esse consumidor direto para sua loja virtual. Agora, vamos pegar um outro tipo de empreendedor. Eu publiquei meu livro, A Qualidade Fazendo Parte de Você, tive lá alguns momentos já de felicidade com venda, fiquei muito feliz, mas não investi nisso. Imagine que eu, como eu, deva ter outros aí que escreveu um livrinho, a ideia era simplesmente de entregar para a família, para entregar para os amigos, falar assim, eu escrevi um livro, tal. Mas aí, como é que ele pode fazer? Qual é o plano para ele entrar nesse mercado que é tão difícil do livro? Eu escolhi o Amazon Kindle, mas deve ter outras formas. O que você indicaria para essas pessoas? Então, o que eu indicaria é o seguinte: hoje, como a gente falou anteriormente a respeito dos gatilhos mentais, no digital existe uma regra. Para que eu possa ter um resultado, eu preciso oferecer alguma coisa que seja gratuita, como uma isca. Tá. Então, é uma isca. Então, qual é a isca? No caso, falando de um conteúdo intelectual, que é um livro, né? Primeiro, você tem que criar uma comunidade, seja física ou digitalmente, onde as pessoas façam uma assinatura, recebam através de um e-mail conteúdos seus gratuitos, algum tipo de conteúdo, uma leitura, uma orientação, receitas. Por exemplo, se é um livro que fala sobre meditação ou sobre fala estilo de vida, você tem que despertar o interesse liberando pequenos conteúdos gratuitos para que eles possam fazer, se inscrever e gerar essa demanda. Então, se eu tivesse um livro, eu criaria essa comunidade, eu linkaria o e-mail e ofereceria um conteúdo em que as pessoas sentissem a necessidade depois para consumir o completo, que é o livro completo. Ah, diretor, vou contratar você, hein, cara? E agora, meu amigo, você aí que você falou no outro programa, né, da água de coco. Imagine que você tivesse que voltar a vender água de coco. Eu tenho certeza que você venderia com maior alegria, porque a gente nunca desaprende, né? É que nem andar de bicicleta, né? É uma coisa impressionante. Toda vez que eu faço alguma coisa do passado, para mim é bom porque eu consigo fazer melhor do que antes. E também é bacana quando a gente remete ao passado e que a gente recorda de lembranças que realmente nos fortaleceram para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, né? Sim. É que nem quando a gente não tem carro, a gente anda de ônibus. Naquele momento, talvez a gente era o recurso que a gente tinha. Sim. Só que isso nos tornou o que a gente nos tornou e nos fez valorizar para que quando a gente chegou no carro, a gente valorizasse realmente aquilo que a gente conquistou. Sim. Né? Então, imagina, você ia gritar lá na praia, lá que nem o pessoal, olha o coco gelado, ou como é que seria essa volta?
A volta ia ser diferente, eu ia fazer diferente. Primeiro que eu ia colocar alguém, né, separando, colocando água de coco em copinhos pequenos de café, fazendo uma degustação gratuita. Aí através disso, aí depois a gente traz e faz a conversão. Porque é aquilo que eu te falei, é um gatilho. Você dá alguma coisa para uma pessoa, gera reciprocidade. Ela acaba tendo essa sensação de que ela tem que contribuir esse favor. Não sei se você já passou por isso. Não passei por isso. Eu passei há poucos dias atrás, lá no Parque Toronto. Eu geralmente caminho lá. Tô lá caminhando, aí o cara oferecendo um copinho desses copinhos de café com saladinha de fruta, né? Gratuita. Aí você comia. Mas aquilo é tão pouquinho que você fica... Aí você vê que tá gostoso, você acaba comprando água de coco por R$7. Ou, no caso, a minha salada de fruta por R$7. É impressionante como isso funciona. Funciona. Não sei se você teve uma experiência, por exemplo, quando você vai para o centro de São Paulo e você para naqueles sinais na Avenida do Estado, vem aqueles flanelinhas e você dá o sinal, você diz que não quer, eles vão lá, lavam o teu vidro inteiro, deixam o teu vidro brilhando. Aí você se sente com vergonha de não retribuir aquilo que foi feito. Então isso é uma técnica. Isso é uma técnica. Comigo aconteceu o efeito contrário, mas tudo bem. Eu falei pro cara, não limpa, não limpa, não limpa. E o cara com aquela boa vontade, só que ele não viu que o pano dele tinha caído no chão, tinha pegado areia. Quando ele passou no vidro, meu amigo... Arranhou tudo o para-brisa. Ai, meu Deus do céu, só de lembrar... A vontade era de sair do carro e... Desgana. Mas você vê, mas assim, foi uma falha. Foi. Mas, por exemplo, eu já tive situações que a minha esposa olhou pra mim, eu olhei pra ela e falou assim, não tem como a gente não retribuir. É verdade. Não tem como retribuir. A gente se sente mal. É verdade. Na maior das vezes a gente acaba retribuindo, né? Porque tendo... É a melhor coisa. O meu amigo diretor aqui das câmeras, o cara que é o homem que faz acontecer, da nosso luz, guru. o nosso guru, que fica, levanta o dedo, tá na hora, não sei o quê. Esse rapaz, se ele tivesse um serviço e fosse um freela que vende esse serviço para fazer filmagem, para fazer um programa que nem esse aqui que nós estamos fazendo, como é que ele se aventuraria? Qual é o conselho que você daria para ele lançar esse serviço dele? Poxa, ele tá com a faca e o queijo na mão. Hoje hoje nós estamos na era da comunicação e hoje tem uma estrutura, a tecnologia, a ferramenta. Hoje as pessoas elas estão buscando. Tem gente que tem recurso, mas não sabe onde aplicar o recurso. Uhum. Então, por que eu falo que ele tem a faca e o queijo na mão? Porque é um serviço que hoje está muito fácil de ser oferecido. Porque as pessoas, por exemplo, hoje existe escola de youtuber. Quantos pais não pagariam para ver os filhos fazendo um programa aqui para guardar como recordação? Eu tenho uma experiência... Ô Campos, não vai me abandonar não, hein, Campos? Não vai sair correndo daí não. Só para você ter ideia, eu tive uma experiência há umas 2 semanas atrás no circo. Eu tava com meus filhos e com meus sobrinhos, tal, e de repente o cara veio bater uma foto nossa escondida e depois trouxe num porta-retrato. Só que ele foi direto na minha esposa. Na hora que a minha esposa viu aquela foto com os filhos, na hora ela quis. Eu falei assim, como que eu não vou querer? Imagina, então, assim, existe vários nichos. Existe o nicho dessa lembrança. Então, tudo que agrega e tudo que se projeta no futuro, porque agora é a tendência que como eu falei do TikTok, falei do YouTube. Hoje a imagem é o que vende. A atenção das pessoas está na imagem. Então, se você montar um estúdio, que nem o Campus, montar um estúdio, fazer convite, convidar os pais, olha, aqui eu vou filmar seu filho, eu vou eternizar esse momento, ou vou preparar ele para frente das câmeras, porque tem muita gente que tem dificuldade de oratória. Verdade. E é só na prática que a pessoa se destrava. Muito legal. Eu vou te contar uma experiência que eu passei há pouco tempo atrás. Eu estava passeando aí numa das pracinhas, deixei o carro para lavar e fui fazer a caminhada. E aí tinha um cara lá tocando gaita. E eu gosto de música, achei aquilo legal, fui lá. E aí vi que não tinha boné, não tinha nada para colocar moedinha. Fiquei curioso, né? Pensando, mas ele não está vendendo nada, ele só está tocando. Não, ele estava vendendo gaita. Exatamente. Ele realmente estava aplicando o produto para ele poder vender o próprio produto, né?
Não era a arte dele, ele estava vendendo o produto. Ele estava vendendo o produto. E impressionante que eu quase comprei a gaita, porque aquilo foi mágico. Ele desconstruiu. Eu pensei que ele queria uma moedinha, alguma coisa assim, que é o que a gente está acostumado a ver, mas não. Ele estava literalmente vendendo o produto que ele estava tocando. E sabe por que ele não te vendeu? Porque se ele tivesse um métodozinho que vendia junto com a gaita, ele tinha te vendido. Ele tinha me vendido. Com certeza. Faltou alguma coisa ali, né? Faltou a cerejinha do bolo. Porque o principal ele conseguiu fazer eu sentar, ficar olhando, procurar o lugar para colocar a moeda. Exatamente, porque aí com o método ele poderia ter falado, olha, você pode tocar igual eu, porque ele era o exemplo, ele era o case de sucesso. E o jeito que ele chegou para tocar daquele jeito era a apostila, e o meio para ele chegar naquilo era a gaita. Pois é. Outra experiência que eu já tive, que eu acho fantástico, lá na Praça da Liberdade, tem aquelas casas, aquelas barracas que vendem bonsai. Cara, eu sou apaixonado por bonsai. Só que o bonsai na Liberdade é uma fortuna. Infelizmente, eu não sei, eu acho que os bonsai que eu comprei lá eu não tive sorte. Todos que eu comprei morreram. E não é barato. E não é barato. E é bonito demais. É demais aquele bonsai. Mas tem toda uma técnica que eu acho que realmente era por conta da técnica. Não é fácil mesmo você trocar o bonsai de lugar. Tem uma técnica para você acostumar. Às vezes a gente acha assim, eu comprei isso aqui, levo lá para casa e pronto. Não, eu não sei o tempo que ele ficava no sol, tem que ter toda uma tratativa. Mas dá uma dica para esse cara que me vendeu o bonsai na Liberdade, porque eu com certeza não compro mais bonsai na Liberdade, como ele tem que fazer para que eu, como vendedor, não me sinta assim lesado. Que eu sei que eu não fui lesado, eu sei que realmente se eu tivesse, como eu já comprei bonsai, por exemplo, nessas casas de animais aí. Essas casas agro, isso. Já comprei desses pequenininhos e o cara foi muito feliz, ele me deu um papelzinho junto explicando, como esse bonsai aqui eu mantenho assim, assim, assado, então você tem que fazer uma tratativa para ele acostumar no seu ambiente. Você falou algo que foi importante, a instrução, né? Eu faria o seguinte no lugar desse cara. Eu colocaria uma tag com um QR Code, onde você escanearia, cairia dentro do YouTube com um vídeo, dando as dicas passo a passo, e no final do vídeo deixaria um telefone de contato caso tenha dúvida nessa transição, porque o problema é a transição. Sim. E saber como fazer, né? Porque, por exemplo, é fácil vender o produto. Agora, e a recorrência? A recorrência. Né? E a recorrência? Ele não vai ter essa recorrência. Você pagou caro, o bonsai morreu e ele não teve recorrência. Então, ele acabou dando um tiro furado. Agora, imagine se ele cria um vínculo onde você pode compartilhar com ele a tua experiência. Poxa, não deu certo, então tá bom, Ronaldo. Estou te mandando um outro bonsai de bonificação para que você tente de novo, mas tente dessa forma. Ou 50% de desconto, ou 20% de desconto. Só que as pessoas, elas não estão dispostas muitas vezes a sair do quadrado, da caixinha, né? Elas querem ficar naquela caixinha que trouxe eles para o negócio até hoje, mas não é a certeza do que vai levar até o futuro, né? É verdade. Guilherme, e aquelas pessoas que fazem a coisa pelo amor de tal maneira que depois não querem vender? Vou pegar o exemplo da minha filha. Minha filha Tamires, ela está desenhando cada vez melhor, ela faz uns quadros lindos, mas aí quando você fala assim para ela, Tamires, vamos vender esse quadro. Não, esse quadro é meu, eu faço um outro para você vender. Ela faz o outro, aí ela fala, não. Como mostrar para essa pessoa que aquele quadro é importante, mas também não posso ficar acumulando quadro, e aquilo é um dom que precisa passar para frente, né? Eu trabalharia no seguinte sentido com a Tamires, né? A arte é um dom. A arte é um dom. E se você quer que a sua arte seja reconhecida pelo mundo, você tem que propagar ela. E o que acontece? E através dela pode marcar a vida de pessoas que ela nem imagina. Então, o ato dela se desapegar e entender que aquilo tem que ir para que coisas novas venham,
E imagina que história louca, de repente ela está num outro país, de repente ela passa numa sala e vê um quadro dela. Ela tem que pensar dessa forma, que o fato de ficar com ela, aquela experiência, aquele talento está retido dentro daquelas 4 paredes. E o fato dela liberar aquela arte, dela vender, não significa que ela está substituindo o valor da criatividade por moeda, por financeiro. Significa que ela está deixando o dom dela se expandir por os 4 cantos da terra. E eu pensaria dessa forma. Imagina que louco, ela está viajando em Londres, de repente ela entra num restaurante, imagina um quadro dela lá, meu Deus do céu, eu ficaria orgulhoso. Eu vou falar, só que só vai acontecer se ela entender que ela não está traindo a essência dela com o dinheiro, que na verdade aquilo ali faz parte do negócio. Você falou tudo. Esses dias eu encontrei uma pessoa que leu o livro, aí eu tenho algumas mensagens que eu sempre escrevo no livro lá, e ele pegou e leu falou a mensagem para mim, ele decorou a mensagem e falou, né? E eu fiquei, eu acho que eu já li isso. Mas eu não conseguia lembrar que era eu que tinha escrito. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Essa mensagem é tão familiar, mas de onde é essa mensagem? E depois eu perguntei, tive a coragem de perguntar, meu amigo, você me deu aquela mensagem, de quem é aquela mensagem? Ele falou, foi você que escreveu no livro. E aquilo me chamou a atenção, porque foi tão gratificante saber que já valeu, sabe, todo o trabalho de escrever. É porque tem coisas que aí que a gente fala no negócio, existe o valor financeiro, que é aquilo que acrescenta financeiramente para a pessoa, mas existe um fator que é o fator emocional, que isso também é algo que tem que ser levado em consideração. Quando você marca a vida das pessoas, quando você marca a história delas, quando você faz a diferença, e às vezes pode ser numa sutil frase, ou pode ser num papel de guardanapo, com uma mensagem simples, mas que isso eternize. Então, dentro do nosso negócio, quando a gente fala vende, existe as 2 formas de recompensa, que é a recompensa financeira, mas que é emocional, que aconteceu de você ver que uma frase marcou a vida de uma pessoa e que por acaso tinha sido você que escreveu. Imagina a surpresa. E por incrível que pareça, foi uma mensagem muito bem pensada, só que sabe quando você usa aquela mensagem num contexto para fazer sentido ao capítulo? Aí você faz, mas aí depois o sentido era para explicar o capítulo, mas não era a ideia de fazer aquilo, mas depois eu usei ela em várias apresentações, porque eu falei, que legal. Foi uma inspiração, né? Foi uma inspiração divina, né? Que é sobre a felicidade, que eu sempre brinco, até o Ismael, seu pai já ouviu falando dessa frase, que a qualidade pode te levar à felicidade. Porque, na verdade, é o que eu penso. Se a qualidade é a satisfação do cliente, se você satisfazer ele, com certeza você também vai ser feliz, né? Não, com certeza. Não é à toa que nas empresas nós estamos investindo cada vez mais na qualidade, no departamento de qualidade, né? Qualidade aqui é na etapa X, Y, Z, mas é muito importante que a gente entender que existem certas coisas em que no total, no fechamento das coisas, a gente sabe que talvez essa outros fatores não vão ultrapassar a qualidade para que a gente possa chegar no ponto final, que é sempre ser feliz, sempre estar de bem com a vida, sempre ver nas pequenas coisas aquilo que é a grandiosidade da vida, o dom da vida, a excelência, né? Guilherme, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você falasse uma mensagem positiva para quem nos assistiu, que eu tenho certeza que é essa a ideia do programa, é sempre levar uma mensagem otimista, uma mensagem positiva, para inspirar as pessoas a enfrentar essa loucura que é o nosso dia a dia. Então eu queria deixar para vocês que estão nos assistindo algo que eu tenho vivido na minha vida e que eu sempre compartilho com as pessoas que estão próximas de mim. Ronaldo, nunca vai ser a nossa condição atual que vai dizer o que vai ser o nosso futuro. Nunca. O que vai nos remeter ao futuro são as decisões que nós tomamos hoje. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, de empreendedores, de pessoas batalhadoras, porque o Brasil é um país continental de guerreiros, de pessoas que sobrevivem todo dia, tendo ideias excelentes, mas
sempre se lembre que nunca será a sua condição atual que vai te dizer e que vai projetar o seu futuro. É a decisão que você pode tomar hoje que vai mudar todinha a sua história. Eu acredito nisso, diretor. Eu acredito nisso. Eu não canso de falar que eu saí de Mococa com um violãozinho no braço, uma calça e 2 camisetas. Então, eu sou a prova viva que realmente, quando você faz o seu caminhar, não importa o passo, o tamanho do passo, desde que você tenha consciência da importância desse passo, você vai chegar em algum lugar. Exatamente, é isso aí. Deixo um abraço para todos os que estão nos vendo. Obrigado pela oportunidade e já somos todos vencedores. É assim. É isso aí, gente. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, porque com certeza Ele vai deixar. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados.